Fala, gente! Vamos falar nesse blend de informações aqui de português chegando no Corinthians, lateral direito Rafael Ramos, trouxemos a informação com exclusividade e ele vai ser jogador do Corinthians, hein? Vamos falar também dos Pedrinhos. Existe alguma chance do Pedrinho, ex-meio atacante do Corinthians, voltar ao timão? E tem também um Pedrinho que joga lá em Portugal. Vamos falar sobre isso também nesse blend de informações. E Bruno Mendes pode ser contratado pelo Inter, volta ao Corinthians. Vamos falar sobre o zagueiro uruguaio também. E tem o pacotão de reforços do Santos. O Santos fechou a conta para 2022. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e também da Gazeta de São Paulo, os dois sites de grande audiência e os números comprovam, hein? E você também tem aqui no Café do Setorista o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, tá? No reidocafé.com.br você pode encontrar um dos melhores cafés do Brasil. Peça o seu aí pelo site de qualquer lugar do Brasil. 100% arábica, gourmet especial, só no Rei do Café. E para você acompanhar esse vídeo aqui e tantos outros, diariodolitoral.com.br e também no site Gazeta de São Paulo, tá certo? Vamos começar nesse vídeo falando do Santos. O Santos fechou o seu pacotão de reforços. Com a chegada do Angulo, né, o último jogador que o Santos contratou do Cruz Azul do México, o Santos fechou um pacotão. Então, as chegadas do Maicon foram as chegadas recentes, do volante Rodrigo Fernandes e também do William Maranhão, o atacante Johan Julio e também o Brian Angulo, tá? O Santos encerra o ciclo de contratações para essa temporada. Enfim, o técnico Bustos já não pede mais reforços na Vila Belmiro. Acredita que com esses jogadores o Santos consegue disputar uma boa temporada. É claro que o Santos tem passado dificuldades nas competições, lutando contra o rebaixamento e durante a temporada, se precisar de reforços, é claro que o treinador Fabian Bustos vai conversar com a diretoria santista para tentar aí, trazer mais jogadores. Mas, por enquanto, o pacote está fechado. A ideia é não contratar mais nesta temporada. É bom lembrar que antes, né, desses jogadores, Maicon e companhia, o Santos já havia trazido o meia Bruno Oliveira, o zagueiro Eduardo Bauerman e o meia atacante Ricardo Goulart. Tá? O Ricardo Goulart, inclusive, titular, além também do lateral direito Auro. Esses foram os reforços do Santos. Então, o Santos contratou bastante para a temporada 2022. Se contratou com qualidade ou não, o tempo vai dizer. E eu quero que você comente aqui embaixo em relação aos reforços do Santos. Tá bom? Fechou agora o pacote? Precisa de mais? Tem alguma posição que você, torcedor santista, acha que o Santos precisa contratar? Comenta aqui embaixo e nós vamos seguir falando muito, mas muito do mercado da bola nesse vídeo, tá certo? E vamos falar agora do Coringão, hein? Tem muita coisa do Corinthians, muitos bastidores do Timão nesse vídeo. E o Bruno Mendes, ele fica no Internacional de Porto Alegre, o empréstimo dele é até junho desse ano, ou ele vai voltar para o Corinthians, vai ser vendido. Informação que a gente apurou, aliás, informação também informação dada pelo GE, é que o Corinthians não aceita nenhum jogador em troca. O Inter ofereceu alguns jogadores em troca para tentar contratar o Bruno Mendes em definitivo e o Corinthians não aceitou. Confirmei essa informação do GE, tenho a mesma informação. O Corinthians só vai negociar o Bruno Mendes por grana, só interessa dinheiro, não interessa nenhum jogador. Então o Inter vai ter que se virar, sim, para contratar o Bruno Mendes, caso queira continuar com o zagueiro uruguaio. O Inter acredita que pode contar com a vontade do Bruno Mendes, pode até influenciar, mas informações que eu tenho, o Corinthians não vai abrir mão, não. Ou paga em grana, tá? O Corinthians pode até facilitar esse pagamento, mas não vai aceitar nenhum jogador em troca. Agora o Corinthians vive, né, uma nova fase. Até outro dia,
Se o Internacional oferecesse algum outro jogador, o Corinthians poderia até aceitar, mas no momento o Corinthians agora, até o Galhardo, né, o Corinthians cogitou contratar na temporada passada, o Inter não quis, mas agora não interessa, o Corinthians só quer realmente grana em relação ao Bruno Mendes. Lembrando que o empréstimo tem um valor fixado de compra de 6 milhões de dólares, tá? Isso aí vai dar, dependendo da cotação do dia, vamos colocar aproximadamente uns 30 milhões de reais. E esse valor é para que o Inter adquira 50%, tá? Apenas do Bruno Mendes. É bom lembrar que o Corinthians tem 70% e ficaria ainda numa venda aí nesse valor de 30 milhões. Acho que seria um baita negócio para o Corinthians, porque vende o Bruno Mendes por esse valor e ainda fica com 20% do jogador aí, até pensando numa futura venda, caso ele seja negociado com algum clube da Europa. Agora, informação que eu tenho exclusiva aqui que eu apurei é que a vontade do Corinthians não é nem vender para o Inter, tá? A vontade do Corinthians, a gente tem uma informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista, a vontade do Timão é vender para algum clube europeu e conseguir aí vender por 8 milhões de euros ou até mais. O Corinthians sonha com uma venda nesse valor do Bruno Mendes, aproveitando a vitrine, a titularidade dele no Internacional de Porto Alegre, a boa campanha, o bom desempenho dele, melhor dizendo, que ele teve no ano passado. A ideia é tentar vender para a Europa. Então o Inter tem que ficar ligado, porque o Corinthians pensa em vender o Bruno Mendes para a Europa. É claro que o Inter pode, né, exercer esse direito de compra, então vai ter que fazer isso com grana. Não adianta oferecer nenhum jogador que o Corinthians não vai negociar o Bruno Mendes em troca de nenhum outro jogador, só grana mesmo. Eu quero o seu comentário aqui, torcedor corintiano, torcedor do Inter, você acha que está certo o Corinthians? Enfim, faça o seu comentário aqui e vamos seguir falando muito do Coringão nesse blend de informações. E o Corinthians está trazendo um jogador português, né, para o seu elenco. É bom lembrar que a gente trouxe essa informação com exclusividade no último sábado. O Rafael Ramos, lateral português, que pertence ao Santa Clara, é um lateral que foi um pedido exclusivo do técnico Vitor Pereira. É um jogador que vem para ser o substituto, tá? O substituto do Fagner, que é um substituto imediato do Fagner na temporada. Eu estou aqui pegando aqui os números, né, do nosso querido Rafael Ramos. Eu trouxe para vocês esses números, inclusive com exclusividade no último sábado. Ele pertence ao Santa Clara, que é o 10º colocado no Campeonato Português, com 31 pontos. Ele fez 31 dos 39 jogos do Santa Clara na temporada. Lembrando que desses 31, 28 foram como titulares, tá bom? É um jogador que tem passagens aí no profissional, foi revelado pelo Sport de Portugal, mas tem passagem também por Orlando City, por Chicago Fire, né, times dos Estados Unidos, e depois voltou ao Santa Clara, teve uma temporada na Holanda também, pelo Twente da Holanda, e depois, né, voltou ao futebol português para o Santa Clara. Jogador de 27 anos, está com negociações aí muito avançadas, praticamente está chegando ao Corinthians contratado. Informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista, e você soube com exclusividade no último sábado. Então, um lateral que esse realmente deve chegar. Agora, em relação ao Pedrinho, né, o meu timão hoje deu uma informação que, além do Rafael Ramos, o Corinthians tem interesse no meio atacante Pedrinho do Gil Vicente, tá? Já vou falar dos dois, vou aproveitar para falar dos dois Pedrinhos, porque eu também apurei em relação ao outro Pedrinho, né? Jogador revelado pelo Corinthians, que pertence ao Shakhtar. Eu não consegui, tá, confirmar essa informação do meu timão em relação ao Pedrinho do Gil Vicente. É um atleta de 29 anos, né? Já tem aí uma certa idade, quase chegando aos 30. Foi considerado o melhor jogador do Campeonato Português em fevereiro, sendo líder de assistências aí na competição, com 10 assistências em 31 partidas, tá? Não marcou gols. Enfim, em relação a esse Pedrinho, realmente eu não consegui confirmar a informação. O que me passaram mesmo é que o Rafael Ramos está praticamente contratado pelo Corinthians, vai ser jogador do Corinthians sendo contratado para a lateral direita mesmo, tá? Basta ver que o Corinthians estreia na Copa Libertadores da América contra o Always Reds,
e time, né, da Bolívia, estreia nesta terça-feira e não tem lateral direito. Ou vai jogar com o João Pedro, ou vai ter que improvisar, porque o Fagner sofreu uma lesão. Então, muita gente que acha que a contratação não é necessária, eu já acho que é necessária, porque não existe confiança em relação ao João Pedro. Então, tem que contratar um substituto. E claro que o Corinthians precisa ainda de outras posições, como para mim precisa de mais um volante, além do Michael, que já deve estrear aí na terça-feira. Precisa também de um lateral esquerdo, quem sabe um atacante ainda, enfim. Eu acho que aí o elenco ficaria completo, e é o que o Vitor Pereira quer também para a sequência da temporada. Mais reforços, né? Acredita que mais 3 reforços no mínimo para reforçar esse elenco. Agora, em relação ao Pedrinho, falaram para mim que é muito difícil, tem muita gente que no Corinthians que é incrédulo e não acredita na contratação do Pedrinho, jogador que está pertence ao Shakhtar, que está parado e que foi revelado pelo Corinthians. Aliás, existiu aí até essa questão, né, do agente do Pedrinho, dizendo que até uma sexta-feira aí, que já passaram milhares de sexta-feira, ele ia definir o futuro dele, e vocês viram, não definiu o futuro dele. Eu disse para vocês que o Corinthians não estava nessa parada dessa sexta-feira, e falei que o Corinthians não tinha nem interesse na época, tá? Por enquanto continua a mesma coisa, o Corinthians não está se mexendo em relação ao Pedrinho. É claro que se o Vitor Pereira pedir, achar necessário, o quadro pode mudar, mas hoje não é esperado também no clube de Parque São Jorge. Esperado mesmo é o Rafael Ramos, lateral direito do Santa Clara, time de Portugal. Esse sim é reforço do Timão, lateral de 27 anos. Tá bom pela idade, né? 30 para cima a gente não está aceitando, mas com 27 anos sim, eu considero um bom reforço e quero o seu comentário aqui embaixo nesse blend de informações que a gente falou. Bastante coisa aí para vocês. Então, deixe o seu comentário e não se esqueça também de você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque nós estamos crescendo, estamos chegando aí a 90k, 90 mil inscritos, e eu conto com a sua inscrição para a gente continuar avançando. Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista. São 4 planos: cafezinho, café, cafezão e café especial. Eu conto com a sua assinatura também. Vê o plano que te agrada mais. Você pode participar do grupo de WhatsApp, participar das lives comigo. Amanhã mesmo, no pré-jogo de Corinthians e o Always Red da Bolívia, na estreia na Libertadores, nós vamos ter aí os membros participando, novos membros participando com a gente, inclusive fazendo as suas estreias no vídeo, e você também pode pintar aí como membro do canal, tá certo? Daqui a pouco, Café da Fiel, todo dia, às 18 horas, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, Café da Fiel, de segunda a sexta-feira, tá certo? Aguardo você daqui a pouquinho para o Café da Fiel. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!